tudo bom, torcedores de botafoguenses? Estamos aqui para mais um breve comentário da partida Ceará 0, Botafogo 2. Primeiro, vou falar sobre a análise do jogo. O Botafogo jogou o suficiente para ganhar. Não vou falar que jogou bem, que jogou mal. O gramado também não estava tão ruim. E o Ceará também não tem esse time todo. Faz algumas frentes, algumas coisas aí, mas escutando, né, a nossa mídia botafoguense, eu escuto algumas coisas que eu acho que o pessoal sai um pouco da realidade, né? Porque eu acho, não tenho certeza, que uma coisa é ser torcedor, outra coisa é ser análise, fazer análise, ser analista, analisar. Analisar como torcedor é ser torcedor. Você tem que ser desprovido de qualquer emoção. E, gente, nada demais, não mudou nada. Os mesmos erros. O Vitinho acertou um cruzamento, muito pouco do que convocado da seleção brasileira. A zaga foi bem, foi. O David joga bem, não pode falar isso. Tem alguns erros, outros, mas ele. Mas o Ceará, o Cuiabano, é um pouco mais ligado ao jogo, mas os mesmos erros. O Nilton entrou bem, fez o seu de melhor, começou um pouquinho nervoso, mas depois foi. E o Alan, nada, também nada. Houve alguns elogios, disseram que melhorou, isso, aquilo, não vi nada. Nada de melhor. O Santos está se destacando, está sendo o melhor do time, está carregando o time ali. O nosso centroavante, desculpa, fugiu o nome. Ele tem as limitações dele, que ficam falando que o Cabral não é melhor do que ele. Se o Cabral for melhor do que ele, então ele não é nada. O que o Cabral está jogando não chega nem perto de nada. Mas não é que seja ruim, não. Que eu não consigo achar que o jogador desaprende. Eu acho que é mal treinado e mal aproveitado no esquema. Mas quando foi exigido, fez um gol, fez algumas coisas. Bom, então o que aconteceu no primeiro tempo razoável, mais ou menos, e no segundo tempo um pouco melhor, porque também o Ceará nos proporcionou isso. Agora falando do time. Escalação de novo mal feita. Porque o Marçal se superou. Gente, o Marçal mostrou o que ele pode render contra um time igual o Flamengo e igual o time do Ceará. A realidade é essa. O time mais fraco ele supera o time mais forte, ele não consegue exercer a função. Precisa ver grandes visões para ver isso. Nós, cara, temos especialistas. Então, se existe a palhaçada de que não pode o jogador, porque tem que contratar, que não tem que contratar, porque não pode fazer hora, então não tinha que ter buscado ninguém, e voltamos a ser associação, porque a associação que pensava assim. E tem um especialista que está jogando. Só porque o garoto veio. Porque eu vejo alguns aí da mídia falar que vamos contratar o melhor. Será? Que ano que vem, com a crise que o Botafogo está entrando, ele vai contratar um zagueiro melhor? Preconceito que o garoto veio do Volta Redonda? Que era a terceira opção? Peraí, né? Erros e erros. E ninguém enxerga. Começou errado com o Matheus Martins. Começou errado. Tanto é que ele se machucou. Entrou o Jefinho.
Jefinho jogou grandes coisas? Razoável, ainda fez um bom gol, porque tem capacidade para isso. Mas não tem continuidade. Não adianta, gente. Se não tem um time continuidade, esse time não vai render. Simples. Ele tem que jogar mal umas 10 vezes para a 11ª ele começar a acertar. Quando o Tuco Correia entrou, jogou bem, tá? Não jogou mal, jogou o suficiente para poder armar ali, coisa que o Savarino não está fazendo de jogo nenhum. Desaprendeu? Não. Mal treinado, mal escalado, mal de tudo. Ele vai e tira. Aí joga o Santos pro meio. Aí bota o Arthur. O Arthur está numa péssima fase. Tem que trabalhar o cara fora para ele poder entrar. Tá entrando, tá matando o time. E assim foi o restante que ele foi fazendo. O técnico não tem visão. Eu ainda esperei um tempo achando que, com a experiência, o aprendizado do pai dele, ele fosse render, mas não. Quer implantar filosofias europeias num time que não tem a peça para aquilo que ele quer fazer. Tem visão, não tem visão de jogo. Mas por que não tem visão de jogo? Porque a visão de jogo dele é a visão do Real Madrid. Dos times que ele passou, não é a visão do futebol brasileiro do Botafogo. Teimoso, também, como todo técnico burro é teimoso. Porque isso, para mim, é burrice. Burrice. E times passados, joga mal, e foi nos valores individuais que conseguimos. Esperançoso próximo jogo? Sei. Vai voltar alguma galera aí, que eu acho que o problema é de treino. Melhora um pouco a qualidade individual. O time mal armado, mal treinado, não é compacto, o esquema é de nada. É o que eu vi do Botafogo, de uma partida para outra. Então, vamos ver contra o Santos, que está aí na degola, e por estar na degola, estou gravando esse vídeo após a derrota do Santos, e por estar na degola vai vir com tudo. Mas o problema, nós estamos jogando mal no nosso campo, estamos sendo armados com todos os defeitos que eu falei, mas um time que está precisando ganhar. A vantagem que poderíamos ter sobre isso pode se reverter. Claro que não tem jeito, são problemas financeiros, não vou mandar ele ganhou uma sobrevida, né, com essa vitória. Claro que não vou mandar ele embora, por causa de dinheiro, por causa de isso e daquilo. Não acho que ele vá se superar para o ano que vem, se ficar, não acho. Não acho que vai ter grandes contratações. Estamos na porta de perder a Libertadores, porque os outros times estão tropeçando. A sorte nossa é essa. Mas outros estão chegando. E se formos para a Libertadores com esse rapaz, com esse time, ou contratações medianas, porque não vai ter dinheiro, o técnico não vai ter dinheiro para isso se ficar, vai ser mais um vexame. Então tem que organizar. Eu sou a favor de um técnico hoje brasileiro, pé no chão, queira fechar a casinha. Aí sim, fazer esses rapazes que estão lá jogar no esquema da qualidade deles, né? Que aí está o exemplo do Mirassol. O Mirassol tem grandes craques? Não, tem um técnico que armou um time de acordo com a qualidade de cada um. É o que o Botafogo tinha que ter, um técnico que arme a qualidade do jogador que ele tem. Querer que eles façam carrosséis europeias dentro de campo, não vão conseguir. É o que nós precisamos. E foi nítido que nós vimos no Ceará. Torcendo, claro. Vou torcer no próxima partida aí, entra como torcedor. Mas a análise fria é essa. O Vitinho continua o mesmo. Um lateral na zaga. Um outro lateral lá, que já está até vendido, que não vai continuar. Está numa excelente fase de novo. Um outro voltando, que também não vai render tanto quanto a gente espera. O Marlon volta, o Nilton pode melhorar um pouquinho ali no meio. Mas vai continuar aquele toquinho de lado ali, que não é exigido para frente, como o Arthur fazia.
o nosso outro técnico, e o ataque tá assim. Toda hora troca, toda hora troca, toda hora troca. Dá nisso. Desentrosamento total. Eu teve um lance que o jogador, acho que foi o Nilton que jogou, pensando que o jogador estava lá, ele não estava. Por quê? Não tem treino. Você vê os demais times jogando, até os que estão se dando mal, existe esse treinamento. Joga, já sabe que o cara está lá. Nosso não, o cara jogou, pensou que o cara não está lá. São fundamentos antigos do futebol e primários que não estão sendo exercidos hoje no Botafogo. Fora a fisiologia, a preparação física está horrorosa. Está horrorosa. Todo mundo se machuca. Assistindo o jogo do Vasco Fluminense ontem, o Coutinho voando. Teve seus momentos de adaptação ruim. Hoje ele está voando. E os nossos foi em decadência. Enquanto eles subiram, o nosso caíram. A realidade é essa. Mas, vamos falar agora com o torcedor, vamos torcer. Vamos torcer para ficar ali e conseguir essa vagazinha na Libertadores para ver se entra um Cacau ano que vem melhor. Né? Senão, vai ser um ano difícil ano que vem. E se não vier um técnico que feche a casinha, que jogue na realidade desse elenco, nós vamos ter momentos difíceis ano que vem. Bom, gente, esse é o meu comentário. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.